Vidas em Risco 5. Mulheres criminalizadas. Nós vamos ter na mediação Sônia Coelho, integrante da Sempre Viva Organização Feminista, SOF, coordenadora nacional da Marcha Mundial das Mulheres, conselheira nacional do Conselho de Participação Social. Então, no momento é uma honra tê-la morando agora aqui em Florianópolis. E como palestrante desta mesa, doutora Daniela Félix, advogada, feminista, militante de direitos humanos, mestre em Direito pela UFSC, membro da Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares, o RENAP, e do Coletivo de Advogadas Feministas da RENAP, Marieta Baderna. Então, lembrando o tempo das falas, 10 minutos cada palestrante. Tem que levantar o pininho ali do lado do LED vermelho. Boa noite a todas as pessoas. Iniciar parabenizando, né, por este seminário, né, do Movimento Nacional de Direitos Humanos e o IGENTES, né, muito importante a gente estar podendo fazer esses debates, né. Acho que é super importante, né, dizer o quanto é importante os direitos humanos ter essa capacidade hoje, né, de contemplar os mais diversos setores, as mais diversas lutas, né? Até lembrar que, há alguns anos atrás, né, nós mulheres, né, o movimento de mulheres, não era considerado, né, sujeito nos direitos humanos, né? Foi toda uma luta, foi toda uma batalha das militantes, né, para que nós pudéssemos ser vistas, né, como sujeitas também, né, de direito, né? Então, acho que é sempre bom a gente relembrar isso. Eu vou falar só alguns pontos gerais, porque eu vou passar para a nossa companheira, que é quem, de fato, vai fazer aqui a nossa palestra, mas eu só queria introduzir, né, que nós estamos vivendo num momento extremamente grave, né, onde a extrema-direita, né, se articula no Brasil e no mundo, né, e essa extrema-direita, para poder articular aí o seu projeto, né, ultra neoliberal, né, ele articula esse combate também, né, às lutas das mulheres, LGBT, né, movimento negro, né, eles colocam muito explicitamente, né, o quanto o feminismo é um inimigo a ser atacado, né, por essa extrema-direita. Justamente porque, infelizmente, eles têm essa capacidade de ver o seu projeto na integralidade, né, o seu projeto ultraneoliberal, né, como que eles precisam derrotar essas lutas, né, porque são justamente aqueles e aquelas, né, que fazem esse questionamento mais profundo a todas essas opressões, e como hoje todas essas lutas, né, o feminismo, a luta LGBTQIA+, a questão do racismo, é parte da luta de classes nesse país, né? Então, não adianta dizer que tem uma classe que aqui e que nós estamos fazendo outra coisa, porque não, né? Nós somos parte dessa luta de classe, dessa transformação que nós queremos para todas e para todos, e todes. Então, e hoje, né, terminando, nós estamos vivendo um dia muito importante também
para o feminismo no Brasil, porque nós estamos fazendo também, junto com as frentes Brasil Popular, Povo Sem Medo, que estão fazendo a luta contra os golpistas, né, sem anistia, né, contra a jornada, né, 6x1, mas também nós, do feminismo, estamos colocando que, no Brasil, o Congresso Nacional está votando uma PEC, que é 164, que vai impedir, né, que mulheres, pessoas que gestam, crianças, adolescentes, possam, inclusive, ter acesso ao aborto previsto em lei. Isso justamente empurra as mulheres para uma situação, as mulheres, crianças, né, pessoas que gestam, para uma situação de maior vulnerabilidade e, muitas vezes, né, para a clandestinidade do aborto. E, às vezes, essas pessoas, né, e principalmente as mulheres pobres, as mulheres negras, que acabam morrendo e criminalizadas pela prática do aborto, que hoje é uma realidade, criminalizar as mulheres pela prática do aborto. Então, falando isso, eu quero passar, né, para a companheira Daniela, né, advogada, militante feminista, né, que já foi apresentada e que pode se apresentar melhor aqui para nós, para fazer a sua fala. Exatamente. Bom, boa noite a todas e os demais se sintam contemplados. Eu gostaria de agradecer o convite. Em nome da Celina, eu cumprimento os gentes e o MNDH de Santa Catarina, né, por me dar a honra de participar desse convescote, né, dessa reunião de amigos. Olha, Ilma, bom, quanto tempo. Estar no meio de amigos falando de direitos humanos é algo não só muito importante, mas que me toca profundamente, né? Quem me conhece sabe que a gente vai se construindo ao longo do tempo nessa troca de ideia, mas, antes de mais nada, né, eu, Daniela Félix, advogada feminista, eu sou uma militante feminista, uma militante de direitos humanos, uma militante da luta pela democracia. E, enfim, né, é simbólico estar com vocês nessa noite, início de noite, e é simbólico a gente, nesse Dia Internacional dos Direitos Humanos, estar aqui falando, mesmo que sempre uma plateia, né, pequena, uma temática que parece que não cativa, né, as pessoas. Isso eu falava ano passado na OAB, né, se fosse um congresso de empresarial, de coisas assim, né, a gente estaria falando para um público aqui, quem sabe, de 1.000, 2.000 pessoas. Mas direitos humanos, né, não é importante, então a gente acaba, muitas vezes, falando para nós mesmos, mas, enfim. Eu vou pedir licença para ler esse texto que eu elaborei, né, e como ele tem algumas questões que eu ainda estou amadurecendo nessa reflexão, né, eu tenho medo de errar aí as informações se eu simplesmente, né, falar espontaneamente. Então, eu gostaria de ler esse pequeno artigo, que é a luta árdua, cotidiana, cansativa e parece interminável da democratização das agendas feministas. Os últimos anos, principalmente com a consolidação do golpe à democracia brasileira de 2016,
estão marcados pelo ascenso e estabelecimento, especialmente no campo de grupos autodenominados de conservadores, e que, na verdade, são homens e mulheres financiados por igrejas neopentecostais. E aqui eu lembro, né, na hora que eu estava pensando sobre o texto, não são só as neopentecostais, né, são segmentos conservadores e ultraconservadores da Igreja Católica também, né, CNBB, Opus Dei, enfim, vários segmentos também da Igreja Católica, da indústria armamentista, do agronegócio, dentre outros grupos econômicos de defesa do liberalismo econômico nacionais e estrangeiros, que instrumentalizam ideologias fascistas e fundamentalistas para regimentar seguidores e, por consequência, eleitores com finalidades nada clara à democracia nacional. De uma gama imensa de assuntos que são possíveis discorrer, a questão de gênero é uma das mais importantes e central à compreensão das desigualdades. E no campo político-legislativo tem sido a principal agenda da denominada bancada da Bíblia, que também, na verdade, não é uma agenda somente dela, mas de todos os alinhados à extrema-direita, ou seja, né, que a gente tem, é urgente esse debate sobre os corpos e as vidas de mulheres, pessoas com úteros e meninas daqui e de toda a América Latina, sob uma perspectiva decolonial e antirracista. A saber, a América Latina é o lugar do mundo mais desigual às mulheres, nos campos econômicos, políticos, socioculturais e socioambientais, marcados por relações assimétricas históricas. Na política legislativa nacional, e aqui eu não vou citar, diferentemente do que a Elaine fez, um apanhado de legislação estadual e municipal, né, sem citar essas aberrações inconstitucionais municipais e estaduais, em 2024 foram levados a discussões em plenário e comissões do Congresso Nacional projetos de lei sobre escola sem partido, Estatuto do Nascituro, a PEC do estupro, que está aí, está posta, né, que visa acabar com os abortos legais estatuídos pelo Código Penal de 1940, e aqui, né, nos casos de risco de morte da gestante e gravidez proveniente de estupro, bem como o caso reconhecido pelo STF em 2012 de aborto em caso de anencefalia, pela ADPF 54. Para termos a dimensão da desumanidade, nessa semana veio a público que a Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados votou contra o PL 59 de 2023, que pretendia estabelecer a dignidade menstrual em penitenciárias femininas, com o fornecimento de absorvente e fraldas às mães, né, que têm os seus filhos no sistema prisional. Ao que tudo indica, nós, do campo democrático, estamos em desvantagem nesta luta contra a insanidade de pessoas que projetam estas leis ou que são contra a garantia e avanços mínimos a mulheres e crianças. A tentativa de criminalização do aborto às vítimas de crimes sexuais, por exemplo, leva as vítimas à maternidade compulsória, o que por si só já é uma afronta direta aos direitos humanos de mulheres, pessoas com útero e crianças. Mas se analisarmos a fundo as suas consequências, sua aprovação estará à beira da institucionalização da tortura no Estado brasileiro. Podem dizer os incautos e incultos, suportaria ficar mais um pouquinho? Pois a solução para eles e elas é destinar o fruto de uma violência sexual à adoção ou, quem sabe, à morte da mãe para garantir o nascimento vivo de um bebê. Que sentido faz isso para quem tem um olhar crítico minimamente humanista? Não bastasse vivermos num país que mata e violenta mulheres e crianças cotidianamente,
lembrando aqui o relatório anual socioeconômico da mulher, que foi publicado pelo Ministério das Mulheres, a cada 8 minutos, uma mulher é vítima de estupro no país. O maior grupo do Brasil, cruzando cor e gênero, é composto por mulheres negras, né, entre elas pardas e negras, que somam 54,5%. Essas são também as que mais morrem em abortamentos clandestinos, o último recurso do desespero, quando o Estado já falhou miseravelmente em todas as políticas assistenciais anteriores a uma gravidez indesejada. E sejamos francas, quem aqui não conhece alguém, próximo ou distante, que já fez um aborto, seja ele legal ou ilegal? A realidade é essa. Mulheres e pessoas com útero abortam. O que define se elas vão viver ou morrer é o quanto podem pagar pelo procedimento. E é por isso que nosso posicionamento deve ser pela legalização do aborto, por ser ele um problema de saúde pública e não do sistema de justiça criminal. Estes dados sobre os marcadores de classe e raça, que nos dizem que são as mulheres pobres e não brancas que mais morrem no Brasil, se confirmam no Atlas da Violência de 2024. O racismo estrutural e institucional, a interseccionalidade entre gênero e raça, bem como a insuficiência de políticas específicas de proteção a esse público, são chaves interpretativas que precisam ser consideradas para compreender esses altos índices, uma vez que mulheres negras são tradicionalmente mais expostas a fatores geradores de violência, em comparação com mulheres não negras. Em todo o contexto, estamos falando de grupos populacionais que somam mais de 50% da população brasileira. E é sobre esses corpos que querem impor a perpetuação da heteronormatividade misógina e de um pretenso fundamentalismo religioso num Estado laico. Por via de leis que se dizem proteção à vida, sem dizer de qual vida está se falando. Estamos em vias da institucionalização da violência e da barbárie, por meio de uma política de morte e extermínio. E nós, feministas, juntamente com nossos aliados, precisamos, mais uma vez, reunir forças militantes, conhecimentos estatísticos e pesquisas acadêmicas para forjar as lutas e enfrentar os embates, que não são poucos, sobre as condições das mulheres e meninas de serem, estarem e sobreviverem na nossa sociedade patriarcal, machista, heteronormativa, misógina e violenta, e que a conjunção de forças políticas insiste tentar violar. A saída, sem dúvida alguma, será sempre a esquerda. Neste campo em que está em xeque os direitos humanos das mulheres, pessoas com útero e meninas, o instrumental de luta ao nosso dispor são os feminismos e os movimentos sociais de luta contra todas as formas de opressões e violências. De 2013 para cá, né, Elaine? Fomos nós, mulheres, né, Iris? Movimentos negros, LGBTQIAP+, indígenas, sem terra, sem tetos, ribeirinhos, atingidos por barragens, grandes empreendimentos, catástrofes ambientais, que abalamos e movemos as estruturas do poder, por meio das lutas de rua, de enfrentamento, de denúncias e de ocupações. E será desta mesma forma que precisamos continuar lutando se quisermos seguir garantindo o mínimo de democracia em um país que tenta se reerguer a duras penas dos tantos golpes sofridos desde 2016 e dos tantos genocídios em curso. O estado de exceção é permanente aos que habitam lugares de vulnerabilidade ou racializados. Além, precisamos retomar o trabalho de base,
de formação, de diálogo com as comunidades, vilas, favelas, territórios indígenas, quilombos, pois sem construção popular não avançaremos nos sonhos e projetos de realizações mínimas de acesso aos direitos humanos. É urgente a reconstrução dos espaços das conferências nacionais, com vistas à abertura de diálogos entre o povo e as instituições de Estado, em todos os níveis. Não há como se falar em redução de violência sem a presença do Estado e de políticas públicas, com dotação orçamentária adequada. Não haverá freio à ocupação fundamentalista e extremista enquanto não encararmos com honestidade a crise do ensino público no Brasil e a necessária reestruturação material e teórica emancipatória. Sim, precisamos de Paulo Freire. Desde o ensino fundamental à pós-graduação, incluindo a valorização dos profissionais da educação. Uma política feminista decolonial e antirracista que objetive a vida livre e pacífica de mulheres e meninas, tendo como consequência a redução dos índices de violências e mortes, passa também pela geração de trabalho e renda dignos, com igualdade salarial e de oportunidades entre homens e mulheres. Sem todo esse conjunto de lutas em todas as frentes contra todos os opressores, nunca estaremos seguras e seguiremos morrendo e sendo violentadas e transformadas em meros números estatísticos. Obrigada. É, 5 minutos ainda para a conclusão dessa mesa. Fique à vontade. Na verdade, eu quero agradecer a Daniela por ela ter trazido tantos elementos importantes aqui para o nosso debate. Essa luta que nós estamos fazendo aí, incessante, contra os misóginos, misóginas lá no Congresso Nacional. E eu quero convidar a todos, todas e todes que se engajem nessa luta conosco. A partir de hoje, né, nós estamos soltando na internet vários materiais sobre essa PEC do estuprador, a PEC 164. Estamos na rua aí, aliados, né, com os outros setores do movimento, e vamos continuar essa luta na rua e nas redes, para derrotar mais uma vez, aí, como fizemos no projeto 1904, né, que o movimento de mulheres meteu o pé na porta desse congresso, e é assim que tem que fazer. E nós agora estamos com esse desafio de derrotar essa PEC. Então, junte-se a nós. Aí eu vou passar para a Daniela, se ela quiser fazer as suas últimas considerações. Mais uma vez, obrigada. E seguimos, né? Há muito nessa luta. E estamos aí para seguir lutando, porque eu acho que, né, as conquistas históricas dos movimentos feministas, elas não estão garantidas, né? É uma luta eterna e cotidiana, de perde e ganha a todo momento, né? Então, a gente precisa ter resistência nessa construção e nessa luta, porque é uma luta para a vida. Isso. Obrigada, Daniela. Obrigada, Sônia.